O nome do vídeo é Como Finalmente Aprender a Desenhar, da Femingos. Vamos ver o vídeo dela. Essa história se repete várias e várias vezes. A gente é criança, a gente desenha, às vezes é uma coisa que a gente gostava de fazer porque despertava nossa imaginação, ou simplesmente porque era divertido. Mas em algum momento a gente cresce e abandona, deixa de lado. Ou porque a gente acha que não serve pra nada, ou porque alguém manda a gente largar disso, ou porque a gente acha que não é bom o suficiente. O pior é que eu tinha disso, tá? Eu fazia uns desenhos no meu caderno da escola, que era... Não sei se vocês, tipo, pegaram essa época que tinha cartinha de Naruto, cartinha de os TCG de Pokémon, só que tinha uns de Naruto, e aí eu e uns colegas, a gente ficava, tipo, trocando figurinha, e aí tinha eu e um outro amigo meu, que a gente ficava desenhando as figurinhas. Só que era, tipo, a figurinha era deste tamanico, e a gente passava pra folha inteira do caderno. Aí o desenho que eu mais lembro foi o que eu fiquei, tipo, alguns dias fazendo, que era o do Akamaru, do Naruto, só que ele transformado, que era, tipo, aquele cachorrão de 3 cabeças. Eu ficava, tipo, eu peguei aquela cartinha e fiquei, tipo, alguns dias. Só que depois de um tempo primeiro eu aprendi a focar na aula, e aí eu deixei o desenho um pouco de lado, e depois eu nunca mais peguei pra desenhar. Mas não foi tipo, porque eu sou ruim, ou porque isso, ou porque aquilo. Eu simplesmente parei o desenho, saca? Eu voltei a desenhar com a pandemia, e aí a pandemia fiquei tão doido que eu falei, tá, acho que vou recorrer ao desenho. Eu não sei direito o intuito com o qual eu decidi desenhar, mas eu sempre fui pilhado com desenho. Voltei com a pandemia e aí hoje eu decidi que eu quero aprender a desenhar de verdade, né? Muitos de nós, e eu espero que cada vez mais, chega numa idade que sente falta e queria saber desenhar. Tá com legenda. Até porque eu acho que é uma coisa que muita gente acha legal. Parece legal saber desenhar. E não tem nada de errado. Eu adoro ter habilidades que só são legais. Então, se você se identifica com essa história, esse vídeo é pra você, porque eu vou estar dando uma mini aula de como voltar a desenhar, quais são os princípios básicos, você devia, como iniciante, estar de olho e te provar que sim, você pode voltar a desenhar. Porque o desenho é uma habilidade como qualquer outra, você só precisa praticar. Antes de pular direto pro papel e pro lápis, a gente precisa conversar antes, porque é o pensamento, a sua mente, que vai te ajudar a aprender. Então, o que acontece? Eu sinto que a gente para de desenhar muitas vezes porque a gente simplesmente acha que não serve pra nada, que não é bom o suficiente. Porque a gente ainda tem essa ideia de que pra gente fazer alguma coisa, a gente precisa ser bom nela. E ela precisa ter uma utilidade e precisa virar nosso trabalho, quando não, pode ser simplesmente um hobby ou menos que isso, que é o que eu queria falar sobre desenho. Nossa, eu tenho uma leve noia com isso, que é tipo, rolê de não ser bom. Não é que eu não acho que eu sei desenhar, é que eu não confio no processo. Eu vejo o rabisco e falo assim, nossa, tá horrível. Aí eu paro. Existe a ilustração, que é o desenho como um produto final. Então, por exemplo, a gente tem o rascunho, que às vezes também é chamado de sketch, que é esse desenho com uma finalidade inicial, de esboçar uma ideia. E a gente tem a ilustração, que é a ideia final, agora já com cor, já finalizada, com todas as texturas e tudo que você queira colocar, e esse é o produto final. A ilustração, sim, pode ser uma profissão, pode ser um caminho que você queira seguir, pode ser algo que você queira comercializar, mas você nem precisa chegar nesse ponto. O desenho é uma ferramenta incrível que a gente não aprende a explorar. A gente aprende na escola, claro, a ler e escrever, mas na minha visão as artes são linguagens. Então tem certas coisas que você pode dizer pelo desenho que você não consegue com palavras e vice-versa. Na hora da gente se expressar, tudo pode ser útil. E o que bonitinho. Eu queria fazer uns bagulho assim. desenho principalmente. Eu acho que muitos de nós somos pessoas visuais, a gente tá vivendo num mundo muito visual, em que a gente é atacado por imagens o tempo inteiro, e às vezes pode ser muito mais fácil comunicar uma ideia através de um desenho, até mesmo pra você. Então uma habilidade que mesmo que você não trabalhe numa área criativa, pode ser muito útil, porque ela é uma coisa do dia a dia. E claro, também tem o lado hobby, que de fato você pode ir nos diferentes níveis e técnicas e escolher o que pra você é mais divertido e terapêutico. Porque um hobby é pra isso, é pra você, é pra você se sentir bem e criar esses momentos de relaxamento na sua vida. Tudo isso pra dizer o quê? Se você quer ser ótimo em desenho no primeiro dia que você for desenhar, sinto muito, mas você não vai aprender. Então tchau. Então acabou a live de hoje. Acabou. Não vai ter como, então. Não vai ter live de desenho mais. Cancelado o projeto. Beijo a todos. Eu ia tentar de novo com 14 anos, mas era um processo muito frustrante, porque eu tava o tempo inteiro tentando chegar num resultado que eu ainda não tinha a prática suficiente pra chegar.
Cara, mas eu acho que foi por isso que eu gostei tanto de desenhar abstrato e por isso até hoje eu defino meu estilo de desenho como abstrato. Justamente pela ideia de que eu não preciso ser bom, tá ligado? Eu não preciso fazer uma coisa, fazer um rosto realista. Tenho uma pira, começo a rabiscar, no meio do desenho eu imagino que isso aqui é alguma coisa. Tipo assim, eu no meio do desenho eu olho assim, tem um nariz aqui. E se eu fizer um coisinho? Aí eu vou e vou atrás, assim, saca? Mas até, sei lá, eu ficava só, tipo, aloprado e não conseguia fazer outro tipo de desenho porque eu ficava, tipo, querendo fazer algo muito bom. Sendo que não tem como você fazer algo bom sem a prática, tá ligado? Você pode, tipo, acertar uma coisa ou outra, mas não é uma regra, não. A prática leva à perfeição, mas lembrando sempre que a perfeição, ela não existe. Possível que eu almejava, então ao invés de ver o que eu tava fazendo e ver a minha evolução de acordo com os meus desenhos anteriores, eu tava sempre me comparando com os melhores dos melhores, que é algo totalmente inalcançável, que não nos ajuda em nada e que só trava o nosso processo. Eu queria saber desenhar e não aprender. Exatamente, amigo, exatamente. Eu a mesma coisa com várias outras paradas, assim, tipo com 3D, com Blender. Eu falo, não, eu queria muito saber fazer, mas eu não queria ter todo o esforço de ir atrás. Ou tipo, eu queria muito aprender a falar outra língua, mas nossa, o rolê de ficar, tipo, horas e horas a fundo. Eu só queria, tipo, acordei no dia seguinte, apertei a tecla SAP aqui e pronto, tô falando japonês, tô falando em francês. Nossa, queria isso, não queria ficar, tipo, estudando. Então, a aprendizagem é sobre erro. Pegue um lápis, pegue um papel qualquer e prepare-se para errar. Então, o perfeccionismo nesse momento não vai te ajudar em nada. Peguei o iPad. Atenção aos detalhes, sim, mas são coisas diferentes. O importante é você não deixar se abater pela frustração, sabe? E por não estar atingindo rapidamente os resultados. Aproveita o processo, curte, vê como você tá melhorando e, enfim, lembra que você tá fazendo isso por você, provavelmente. Aqui não é uma aula de desenho profissional, não é uma aula de ilustração para design, não é nada disso, é pra pessoa que realmente quer entrar em contato de novo com esse seu lado e, enfim, quem sabe achar prazer nessa atividade que deixou lá atrás. E se você gostaria que eu entrasse mais nessa discussão de por que nós largamos nossa criatividade no meio do caminho da vida, está tudo aqui escrito no meu Fala livro, dela. 18, tem um Meteu a como publi. chegamos aqui, e eu falo um pouquinho disso e como as nossas escolas, enfim, acabam sufocando a nossa criatividade e a gente vai perdendo essas habilidades que seriam Meteu a publi. e interessantes pra gente ter agora na vida adulta. Mas vamos continuar. Primeiro de tudo, claro, eu não sou uma professora treinada, então tudo que eu vou estar falando aqui é da minha experiência. Eu aprendi a desenhar basicamente sozinha, né, usando a internet e outros artistas como informação, Capa dura, fala dela. inspiração. Mas depois, na faculdade de design, eu cheguei a fazer aulas de ilustração, daí já era um passo assim além, mais como trabalhar com tintas, marcadores. E o que eu vou estar falando aqui hoje é da minha experiência, então acho que é importante deixar isso claro, porque esse processo que eu tô falando pra vocês é exatamente o que eu passei, e eu descobri que talvez esse caminho aqui que eu vou te dar seja o mais fácil de você chegar onde quer chegar, sem ter muita informação confusa na sua mente. Ó, gata, se tiver informação confusa, eu vou te processar, tá? Teremos processo. Assim, eu acho engraçado porque quando eu comecei a fazer o abstrato, meu processo foi: tô aloprado, peguei um papel, peguei uma caneta e fiz. Saiu alguma coisa. Nunca foi algo pensado, nunca foi nada tipo, não, eu quero, aqui eu vou desenhar um olho, aqui vai ser um prédio, uma ponte, não, foi só tipo, rabisco. Eu acho que tipo, poucas foram as vezes em que eu falei assim, tá, ok, vou desenhar uma árvore, como eu desenho uma árvore? Aí vai lá, pega referência de desenhos de árvore, tipo, foram muito poucas vezes em que eu realmente fiz assim. Daí eu acredito que eu não sei fazer isso, eu não tenho a prática dessa disciplina de pegar referência, de estudar anatomia e tal, porque justamente eu nunca fiz isso. Sempre rabisquei no surto. Você pode comprar Bob Ross e chamar de acidente feliz. Nossa, amigo, o legal do meu abstrato é que sempre, como eu desenhava no papel e caneta, eu errei alguma coisa, meio que tipo, eu falei, ok, então eu vou lá e lanço a braba, faço um outro risco aqui em cima, e agora esse erro aqui, na verdade, é uma continuação do meu desenho, saca? Então, tipo, o meu abstrato, quando eu fazia, ele era bem nessa pira, assim, tipo, eu errei, mas na real eu vou usar esse erro. Aqui é a folha que a gente vai estar trabalhando
e aqui eu coloquei só alguns exemplos pra quem não conhece o que eu faço. Esses são os últimos desenhos que eu fiz por mim e pra mim, então isso aqui meio que não significa nada, assim. Ali eu pintei com aquarela, aqui tem uns significa pra mim. Mas... Um bagulho que eu quero testar também, marca aí, anota aí pros projetos da live, tá? Pro projeto de desenho. É fazer desenho colorido. Desde a época que eu fazia os rolês lá de Naruto que eu comentei agora há pouco, eu não usava lápis de cor. Então, tipo, eu tenho muito pouca noção de desenho colorido, porque eu simplesmente nunca usei lápis de cor. Eu usava, tipo, quando era alguma lição, alguma tarefa que a professora de artes passava. Tipo, desenha isso aqui e usa essas cores. Aí eu falei, ok. Mas um desenho autoral meu, eu acho que eu usei... O meu primeiro desenho com cor, pra não dizer, é o que tá lá na lojinha. É o Flor de Sol. Tá na lojinha, ó. brunoduarte.com.br. Que peguei... e tirei um pouquinho a saturação, que aí tá um amarelinho, mas, sabe, não uso cor. No desenho são rabiscos. Por isso que eu queria trazer essa visão do desenho como uma linguagem, porque no dia a dia... Nossa, que susto. Eu falei, ué, por que a Cata puxou o passaporte no meio do negócio? Mas não tem nada a ver, é arte e progresso. Fiquei, ué, o que tem a ver? Uma profissional criativa, é isso que eu uso, gente, rabiscos. O importante é que eu entenda meus desenhos, então eu mantenho esse caderno aqui, que é algo que eu já vou começar indicando pra vocês. Tenha um caderno ou um amontoado de papéis, qualquer coisa. É um caderninho dela. Confortáveis. É o lugar da bagunça, é o lugar pra rabiscar suas ideias, porque esse é o tipo de desenho que no dia a dia é mais útil. Você provavelmente tem medo da folha em branco, e eu digo isso porque é um sintoma comum. Então talvez... Eu, quando desenhava abstrato, eu fazia com caneta nanquim. Então era tipo, eu voltei a desenhar numa folha branca com caneta tinta preta. Então, tipo, quando eu pego no digital, eu faço a mesma coisa. Sendo que é só, tipo, não precisa, eu poderia fazer diferente, até porque eu tô trabalhando num lugar diferente, saca? Trabalhando, no caso, desenhando num lugar diferente. Sem saber por onde começar, com medo de sujar, de fazer bagunça, isso não pode acontecer. De novo, estamos aqui em busca do quê? Dos erros que irão levar aos acertos. Então, um jeito no meu processo que eu achei de me ajudar, e que é bem idiota, mas funciona, é que a folha não precisa ser branca. Eu não sei porquê, mas eu sempre gostei muito desse tipo de papel aqui, papel craft. Eu tenho um papel assim, só que o meu é um caderno lá do Japão, que é feito com folha de bambu. Legal. Eu sentia que eu desenhava melhor nele, mas na verdade o que acontecia era provavelmente que por causa da cor, né, ficava mais sutil, eu diria. E daí eu não me pressionava tanto, porque eu podia vir e fazer bastante linha, não tinha aquela coisa de sujar o papel e depois você tentar apagar e amassar. Não, nada disso. Acho que pra você é confortável e divertido. O papel que eu separei aqui pra gente hoje não é branco, você consegue ver se você comparar aqui. Ele se chama papel pólen, eu gosto muito. Tá. É o papel que é usado muitas vezes em livro, então ele é um leve creme, tem o saco de pão. Não é branco. E tem uma pequena textura, ele ainda é fino, então eu gosto muito desse aqui também, porque a textura pode ser muito interessante no desenho. Apertei botão. A gente tem essa mania de querer que o nosso desenho pareça uma foto, uma impressão. E assim, gente, por quê? Eu digo por experiência própria. Não tem nenhum caderno de sketch com folha branca? Eu acho que os meus não são folha branca. Eles são tipo um creme, um off-white. Mas folha branca eu acho que também não tenho. Eu era obcecada por realismo do desenho. Eu só achava que existia o realismo. Tinha que parecer exatamente igual a foto. E digo mais, não podia ter textura do lápis. Tinha que parecer realmente uma impressão. Mas se existe impressora... Por que eu ia querer isso? Olha o shade com quem faz desenho realista. Me diz, eu nunca ia conseguir ser idêntico uma impressora. Então é melhor mais eu abraçar mesmo, porque é muito mais legal que o desenho Braba demais, pareça né? um desenho. E eu aprendi isso na faculdade com meu professor de ilustração. Eu não consigo ouvir a frase. Aprendi na faculdade, sem completar a música. E aí, aprendi na faculdade. Aí eu não consigo. Eu dou uma leve risa. Canta um pouco pra gente. O horário não permite. É só pra quem fez faculdade. E não tinha como fugir, o lápis de cor fica com a textura do lápis ali mesmo. E foi ali que eu aprendi a valorizar muito mais um desenho que parece, de fato, um desenho. Claro que cada um tem um estilo, mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. Não existe só desenho realista. Tem gente que ganha vida com bonequinho palito. Eu tô falando sério. Vocês lembram dos memes, assim, aqueles desenhos grotescos, feios, e que, assim, rodavam na falou internet. mal do Trollface. Tem muita gente fazendo trabalhos sensacionais e coisas super poéticas também no Insta, com desenhos muito, muito simples.
Vou até desenhar um aqui, eu não sei, não lembro o nome do artista. Eu acho que ele tem um coração e ele tem olhinhos e ele deve ter isso. É isso, gente. É uma figurinha do WhatsApp tipo assim. Isso aqui é legal também? É legal também, mas de novo, são as suas utilidades, suas linguagens e seus propósitos. Começa agora. E eu não quero que você coloque uma maçã, sabe? Aquela coisa dos cestos de fruta na sua frente pra você desenhar. Eu quero que você faça outra coisa. Eu quero que você pegue um desenho que você gosta e você vai tentar imitar esse desenho. Por quê? Eu explico. Essa habilidade de você pegar coisas tridimensionais e transformar em desenho é o seu cérebro tentando capturar ali o 3D, a iluminação, aquela coisa toda, em 2D. É uma habilidade fenomenal, mas que você não precisa agora, porque nesse momento eu sinto que você precisa perder o medo da folha, praticar os diferentes traços, soltar a sua mão, que a gente chama. E pra isso eu preciso que você acredite que você consegue. E eu preciso que você veja seus próprios resultados. Então, de vez pular já pra uma coisa que, cara, vai te trazer frustração, não tem porquê. É muito mais fácil a gente copiar um desenho, porque já tá planificado, já é 2D e não tem nada de errado nisso. Digo mais, isso eu tive que aprender depois também, que eu não sabia se era válido ou não, porque eu aprendi a desenhar assim, mas eu não sabia se era o correto. Mas não tem essa, o correto é o que funciona. Claro. Ó, pô, eu tinha um pouco de meio nessa pira, assim, saca? Eu tinha uma pira, aquele de tracing, tá ligado? Quando eu comprei minha mesa digitalizadora, eu queria vetorizar meus desenhos do papel pra eu poder, tipo, conseguir, porque como eu fazia o abstrato e tal, ele saía de uma vez só e eu não conseguia ter, tipo, porque uns amigos queriam que eu fizesse uma cópia pra eles, eu não tinha como fazer uma cópia. Aí depois eu vendi também alguns dos meus desenhos. Aí eu fiquei muito em choque, porque, tipo, rolou uma treta no Twitter por causa de tracing. Aí eu fiquei, tipo, pô, foda, né? E aí eu fiquei muito na pira, assim, tipo, eu queria aprender, eu queria testar coisas, eu tava achando muito diferente a ideia de desenhar na mesa digitalizadora. E aí eu queria testar, fazer algumas coisas pra eu poder só, tipo, pegar o jeito da mesa, saca? Porque a minha mesa digitalizadora é aquela que é, tipo, é só a mesinha, então eu olho pra tela do computador e vou rabiscando aqui embaixo. Aí ela é muito confusa pra quem nunca desenhou no digital, então eu ficava, tipo, aloprado. E aí eu nunca peguei o desenho de outra pessoa pra poder fazer isso, poder, tipo, só testar a mão, porque eu ficava, tipo, não, mas aí é tracing, eu não vou fazer isso. Credo, vou falar que isso e aquilo. E eu ficava aloprado, sendo que, tipo, eu tava fazendo sozinho eu no meu quarto. Aí eu lembro que eu fiz uma live vetorizando um desenho meu, aí um colega meu chegou e falou assim, tipo, pô, tracing, amigo? Eu falei, caralho, é um desenho meu. Não, então, eu queria testar o desenho com outros estilos pra eu poder, tipo, só pegar a mão, porque já tava na pira de fazer coisas além do meu desenho também. Daí, quando eu fiz em live do meu desenho, falaram de tracing, eu fiquei tipo, caralho, mas é o meu desenho. Aí tá tudo bem, amigo, eu só tô vetorizando. Fica na paz aí. Com o meu desenho eu não fiquei aloprado. Fiquei aloprado de, tipo, testar coisas, tipo, dessa pira de copiar pra você só pegar a prática, saca? Não pode plagiar, não pode dizer que aquele desenho é seu, mas você pode sim copiar pra aprender. Gente, essa técnica é usada há milênios por todos os artistas. Todo mundo começa copiando, tem até aquele livro Roube como um Artista, porque isso é uma coisa normal. Nunca a li. gente só tem que saber se permitir e usar com respeito, né? Claro, dizer, ó, gente, se você for mostrar pra alguém, esse desenho aqui, ó, eu copiei desse aqui, pra dar os créditos. Mas esse é o único porém. Essa técnica é válida e é o que eu indico. Eu, particularmente, aprendi a desenhar copiando quadrinhos. Eu gostava muito do Flash, coisas da Disney, muitos e muitos desenhos da Disney. Eu lembro do Pooh, eu lembro da Frozen. Eu fui pegando de tudo um pouco. Então, eu, inclusive, indico que você vá no Pinterest, no Google. Eu tenho, tipo, de 2020 pra cá eu tenho, né? Mas eu queria muito ter meus desenhos antigamente, velho. Nossa senhora. E procure os estilos que te agradam. Então, às vezes você gosta de uma coisa mais cartoon, ou você gosta de mandalas, não é nem nada realista, é de fato essa arte diferente. Ou você gosta de coisas até mais 3D e você fala, não, eu quero aprender luz e sombra. O que eu quero te mostrar é que todas as opções são válidas, que você pode estar no meio do caminho, sabe? Tá fazendo uma coisa bem simples e que já é fenomenal. Aqui estamos na nossa mesa de desenho chique, que eu gosto de usar pra ganhar uma credibilidade com vocês, porque absolutamente não é necessário. Você consegue desenhar no chão, você consegue desenhar em cima de uma boia, você consegue. Então, primeiro de tudo, a gente vai começar pegando nossa borracha e jogando ela fora, porque isso vai te atrapalhar. Ué, a gata vai começar o desenho com a borracha? Que porra é essa? Eu até deixei esse desenho aqui no cantinho,
porque é sobre isso. Se a gente começar a pagar muito, a gente vai estar buscando a perfeição e vai dar errado. Então, bora começar a errar. Você pode começar desenhando com lápis, com lapiseira e até com caneta, se você quiser. Esqueça tudo que a escola te ensinou, porque a partir de agora é o que você quer e o que te ajuda. Então, no começo, eu gostava muito de desenhar com lapiseira, porque eu tinha esse muito medo de errar. Então, eu queria fazer tudo bem fraquinho pra eu conseguir apagar. Inclusive, eu gostava muito Deixei calmamente de lado, tem problema. esse grafite colorido. Ai, aqui, amigo, tu é vermelho e bobo. azul. O meu não é o Apple Pencil, é uma caneta WB, tá? Eu não sou uma burguesa safada, eu sou só safada. Vermelho apagável, que também é muito usado, ele é bem legal, porque de novo não suja tanto. O grafite é mais difícil de você apagar e esses coloridos são mais suaves. Agora no começo, faça o que você tiver que fazer, o que te ajuda, mas eu espero que no futuro você consiga quebrar todos os seus bloqueios e desenhar assim bem pesado, bem livre, do jeito que você quiser, sem ter medo de fazer sujeira. Hoje eu tenho gostado muito de usar lápis 4B, 6B, que são esses mais grossos. Eu aprendi inclusive com a minha amiga Cami, que também é artista. Aqui no canal vocês veem esse processo. Lá no começo eu desenhava muito clarinho e desde então vocês nem viram como tá hoje em dia. Mas eu gosto muito de usar esses lápis mais grossos, que façam bastante sujeira, porque eles vão marcando o papel e de fato te ajudam a soltar a sua mão. Vocês vão... Cara, eu acho, tipo, muito legal. Eu quero muito aprender o desenho digital. Então, tipo, esse meu projetão aqui de desenho é pra poder aprender a fazer desenho digital. Então, porque... né? Mas eu acho que, tipo, mais pra frente eu vou acabar pegando no papel, porque é diferente. É diferente desenhar no papel e desenhar no digital. Mas eu acredito que o começo disso aqui vai ser no Procreate, e depois a gente vê. Se eu sentir necessidade, eu troco, pego um papelzinho ali e tal. Mas por enquanto, vou lançar a braba por aqui, ok? Alguém tem um problema com isso? Eu escolhi então um lápis 4B velhinho. O material vai influenciar a sua prática sim, mas para soltar a mancha de papel é melhor? Vídeo completo. Tu acha? Mas foda-se o que eu acho. Não, então, eu quero fazer no digital primeiro. Se eu sentir dificuldade ou, né, ficar aloprado, eu começo no papel e vou trocando. Esse 4B, HB, amigo, eu acredito que seja a grossura do grafite. Lápis para coisas específicas. Aí é tipo o 4B, ele é mais utilizado para desenhar cabelo. O 6B, ele é mais para composição de sombras e pigmento. O 6B, eu que não sei ler, desculpa. O 6B é composição de sombra e o 8 e 9B são pigmentos, são grafites mais pigmentados e macios, que é pra poder fazer contorno de desenho e preenchimento de área escura. Eu que não sei ler, mas é isso. É o quão escuro o grafite fica no papel. É isso. Essa é a diferença. Vocês entendam que pra aprender você pode usar qualquer coisa e lá na frente a gente então eu vou começa a falar desenhar o sobre digital materiais e os diferentes acabamentos que eles proporcionam. Ok, o que eu quero que você faça é o seguinte. Eu quero que você tente fazer movimentos contínuos. Então, se você for desenhar um círculo, eu quero que você tente desenhar assim, ao invés de tentar fazer o círculo perfeito, ó. E daí você tenta calcular cada movimento. Tá. E no final fica pior ainda. Eu imagino que seja um pouco difícil de ver aí, porque ainda tá bem claro. Mas o que eu quero que vocês evitem é ir fazendo assim, sabe? Aqueles tracinhos de pouquinho em pouquinho em pouquinho, que ao meu ver vão só dificultar seu processo. Olha como isso aqui tá rígido e como isso aqui tá solto. E é isso aqui que a gente quer. Mas você já viu que, olha, o que eu vou querer com tanta linha? Não tenha medo de fazer linhas, mas faça elas fracas. Então olha como aqui tá bem mais fraco. Ou seleciona a camada, diminui a opacidade. E isso é uma coisa que iniciantes muitas vezes esquecem, é que você pode construir o desenho, e é assim que os profissionais fazem. Então você começa com formas gerais bem fraquinhas, e daí pode ter linha, não se preocupa. Isso aqui a gente consegue apagar depois com limpa-tipo, que é um tipo de borracha que você aperta. Nossa, eu fui descobrir o que era limpa-tipo ano passado, quando eu fui com a Bru na papelaria, e ela falou assim, eu queria muito essa borracha aqui, uma limpa-tipo. Aí eu fiquei tipo, o que é isso? E aí eu descobri que é uma caneta pra poder apagar linha de rascunho. Uma borracha, não é uma caneta. Achei ela, é uma borracha meio, não é gosminha, mas ela tem uma textura estranha. Isso, é aquela que ela é meio amoeba, só que mais dura. Isso, essa é meio chiclete. Eu me concentrava numa parte só, então, por exemplo, eu desenhava um olho lindo e depois eu não conseguia encaixar o resto do rosto ali, porque não houve um planejamento de entender a figura geral.
O artista, ele tá sempre assim, olhando tudo bem de pertinho pro detalhe e depois de longe pra pintura completa, o desenho completo. Então a imagem que eu tenho aqui do meu lado, ela é mais ou menos assim. E eu vou fazer uma versão bem grande, como se estivesse aqui com um zoom, porque eu quero que vocês vejam bem e só preciso de uma parte do desenho, não preciso de tudo. Então eu diria que mais ou menos... talvez não, talvez mais pra cá. Quero que vocês entendam a linha de raciocínio por trás. Aqui. Bote força nessa mão. É linha de rascunho pra não é pra... né? O traço, ele é mais fraquinho. E o grande jogo nesse momento é entender a proporção. Então, enquanto eu tô olhando pra minha imagem, eu tô tentando entender qual o tamanho dessa que só os forma aqui artistas em relação a essa. Ah, pera. Ai, vocês são muito bobo. Essa linha, eu acho que ela acaba aqui e essa acaba aqui. Esse é o espaço. A gente vai sempre meio que medindo com o olhar os diferentes espaços e tentando entender, pera, esse tem que ser mais longe ou tem que ser mais perto? E eu faço isso testando. Às vezes eu vou fazer e vou chegar, não era... Nossa, o que me pega tipo, de desenho digital pra desenho no papel é justamente essa pira de, tipo, testar coisa, tá ligado? Eu acho muito mais simples, eu pego minha caneta, troco pra borracha, apago, aí eu crio uma camada, testo, crio outra camada, testo, aí eu vejo, assim, qual ficou bom. No papel é, tipo, desenha, passa a borracha, desenha, passa a borracha. Nossa, me dá uma preguiça. Aí, tanto que muitas vezes os meus desenhos abstratos, tipo, eu fazia tudo. Aí eu errei, porra, foda-se, é igual a outra coisa. Ah, vou testar um bagulho aqui assim, não gostei, nossa, vira outra coisa, velho. Nossa, eu não consigo. Ajuda, assim, desenhar ajuda horrores com ansiedade e paciência. Eu que não sou acostumado a isso. Mas tipo, eu não sou muito paciente pra poder testar coisas no papel, mas me ajuda muito com a ansiedade o rolê do desenho, tá? Bem isso, olhei aqui melhor e realmente estava errado. Então, com esse primeiro rabisco, eu já consigo saber onde o meu desenho vai estar na página, qual a extensão dele. Isso aqui é o que a gente também chama de composição. Eu posso mudar de ideia depois, não tem problema, mas nesse momento eu preciso começar já a colocar aqui alguns detalhes que vão me dizer se a minha proporção estava certa ou se eu errei feio. Algumas linhas já começam a ficar um pouquinho mais fortes, as que eu tenho mais certeza, as que são necessárias para eu entender para onde eu tô indo. E lembra, não se apega muito a um pedaço só do desenho, porque você precisa estar fazendo meio que tudo junto. Já dá para vocês saberem o que é. Tem gente que desenha muito rápido e eu acho isso lindo, eu acho libertador, Nossa, eu acho profissional. A Bru desenha muito rápido. Eu fico em choque. Mas o meu estilo é mais, tipo, de Amigo, acho que é um castelo. Tem certas vezes que eu preciso me obrigar a ir rápido, ou por uma questão de tempo, ou mesmo como prática, né? Pra eu poder evoluir e aprender a desenhar mais rápido. Mas, em geral, comparado com outros artistas, eu diria que eu sou um tanto quanto lenta. Acho que eu vou ter que até levantar, a coisa ficou séria. Porra. Pra não ser hipócrita, sim, eu acabei de pegar uma borracha, porque eu tinha feito sem querer uma sobrancelha no meu cavalo. Então tudo bem usar borracha. Era só um efeito dramático anteriormente. Use com moderação. Isso, essa é a mensagem. Então aqui está o começo. Ó, a gata meteu um cavalão só de meme. Só a cabeça de um cavalo e feito de forma bem rápida. Provavelmente, se eu continuar, foi uma impressora. ia ficar bem diferente, mas eu vou parar por aqui porque eu acho que eu já provei meu ponto. Então esse aqui é o cavalo que eu me inspirei e eu quero mostrar isso pra vocês também, gente. Fica diferente. Por quê? Porque é outra pessoa, é outra mão. O meu traço, ele já vem com várias outras imagens que eu copiei, vários artistas que eu me inspirei, e toda essa mistura que você vai juntando de referências é o que forma o seu estilo. Então eu já tenho os meus hábitos, o meu próprio traço, então claro que vai ficar diferente. É pode isso que crer, eu também queria, pode crer. que vocês conseguissem abraçar a arte de vocês, ainda mais nesse momento de aprendizado. Então, ignorem essa outra parte, mas aqui temos um cavalo, aceito o nome para ele, ou ela. Não esqueça de assinar Poco e Power. colocar a data na sua prática, porque isso aqui um dia vai ser muito valioso. Brincadeira. Mas é muito útil para você ir acompanhando o seu processo. Se eu fosse continuar estendendo essa aula, eu podia falar, por exemplo, sobre como, para fazer um degradê, você só precisa ter
Adorei, Boielo. Mesmo neuroninho. Ele vai se soltando a mão pra ficar mais claro. Mas isso é uma coisa que você vai Power aprender Cotó. assim que Adorei. você sentar pra testar. Então, acho que a melhor coisa de todas é você ir pra cima, sabe? Procura aí qual estilo de desenho você gosta mais, escolhe uma imagem e tenta copiar. Nesse processo você vai aprender muita coisa. Você naturalmente vai ver que se você fizer as linhas muito fortes, vai ser muito difícil de apagar. E daí você pode lembrar como eu mostrei ali, que eu fiz tudo bem fraquinho, e depois quando eu tenho certeza das linhas, é que eu começo a deixar elas mais grossas e mais fortes no papel. Então essa foi a introdução ao desenho que eu gostaria de ter recebido. Caquiba, Lembrando, linhas contínuas, fracas. Põe aí as formas gerais no papel pra você saber onde vai ficar cada coisa. Nunca foca numa parte só, vai olhando de perto de longe e depois sim, aperta esse lápis e deixa essas linhas mais fortes e mais escuras. Então eu espero ter ajudado, mas acima de tudo, Obrigado, eu dona espero que agora Femingos. você se sinta Tem capaz mais? e se permita Tem mais um aprender minuto de a vídeo. desenhar. Achei que ia acabar. Se você acha que esse vídeo podia ajudar alguém, por favor, compartilhe. Olha. Tem sido tempos bem difíceis aqui no YouTube, então eu conto com o engajamento, o apoio de vocês. Dúvidas, comentários aqui embaixo, eu sempre Mandei o leio. link aí do vídeo no E chat. também vocês podem mandar ideias Pra quem de quiser coisas conhecer que a vocês gostariam Femingos. de aprender, que eu ensinasse aqui no YouTube, criativas, ou até mesmo uma sequência de uma aula mais aprofundada de desenho. E daí vocês também podem mandar o que são as sugestões, Ok. as técnicas que vocês querem aprender e dúvidas em geral. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tem mais coisa? Ah, ela volta aqui. Tem pós-crédito, tá? É igual o filme da Marvel. Totalmente assim, inalcançável. Algo total. Que algo total. Por que eu trolei nessa frase? Que algo. Do nada eu achei essa frase muito engraçada, pera. Mental breakdown. Agora eu nem lembro qual era. Ah, tá. Que é algo totalmente. Inalcançável. Algo totalmente inalcançado e. Palavra errada. É isso. Vemos nosso primeiro vídeo aqui sobre a pira de aprender a desenhar. Eu amo. Eu achei ela fofinha. Eu gosto dos vídeos dela.